Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de DC na saída de um amplificador. É isso mesmo. E quando acontece de um amplificador ficar soltando tensão na saída de som, o que fazer? Será que tem uma solução para isso? O que acontece, o que provoca esse tipo de situação? Nós vamos ver isso daqui agora. Então se você quer aprender a resolver esse problema, fica de olho nesse vídeo até o final e simbora pro vídeo. Muito bem, antes de começarmos com esse vídeo, eu queria só dar um recadinho para vocês. Por favor, não se esquecerem de deixar o seu like aqui embaixo no canal. É muito importante para o desenvolvimento do canal que você deixe o seu like aí, tá? É muito bom, muito legal mesmo. E outra coisa interessante também seria que você certificasse que você está inscrito no canal. Se você não estiver inscrito no canal, peço por favor que se inscreva e ative também as notificações aí para você ficar por dentro de novos vídeos, tá bom? Então vamos lá, você recebeu na sua loja um amplificador de arquitetura AB, classe AB, para fazer manutenção, e ele é todo transistorizado. Aí você foi lá, consertou o amplificador, não importa se ele tinha um problema na saída ou se ele tinha um probleminha aqui no estágio do par diferencial, no amplificador de tensão. Você foi lá, fez o reparo, o amplificador funcionou, beleza. Ou então você viu um esquema de um amplificador na internet e decidiu montar. Vou pegar esse amplificador e eu vou montar porque eu quero utilizar ele para fazer alguma coisa, para ativar uma caixa de som, por exemplo. Beleza. Montou, funcionou direitinho. Acontece que depois que ele está montado, depois que você testou e funcionou, você teve a curiosidade de pegar o seu multímetro e ver se tinha algum tipo de tensão aqui na saída. E você leva um susto. Aí você olha lá para o seu multímetro e tem uma tensão lá, ele está marcando uma tensão na saída, por mais que você não esteja aplicando nenhum tipo de sinal na entrada. E aí? Como é que você vai resolver isso daí? Ó, aqui, por exemplo, nós temos o multímetro, ele está ligado aqui para medir tensão. E nós temos aqui, nós deixamos o multímetro aqui na escala de 200 mV. E ele está acusando na saída uma tensão de 34 mV. Mas você fala assim, mas 34 mV é pouquinho. Não, sim, é pouco, é bem pouco. Até inclusive, eu acho que o permitido, vamos dizer assim, né? O tolerável é que você tenha até pelo menos 50 mV na saída, tanto menos 50 mV ou mais 50 mV, não importa. Isso daí é o tolerável, mais que isso já é considerado um pouco alto, então você tem que corrigir, tá? Então nós vamos falar a respeito disso, como que você vai diminuir ou você vai deixar a zero a tensão aqui na saída. Muito bem, todos sabem que o par diferencial na entrada do amplificador, ele deve ter um casamento perfeito. Eles devem ter o mesmo ganho, exatamente o mesmo ganho. Tanto é que se você fizer a alteração desse resistor aqui, ó, que é o resistor de realimentação, que vem lá do alto-falante, lá atrás. Se você alterar o valor desse resistor, você vai ter uma mudança no comportamento da tensão da saída. Ou você vai aumentar ou diminuir a tensão. Se for uma fonte simétrica, essa tensão pode variar tanto para mais quanto para menos. E isso também vale para esse resistor de polarização aqui na entrada do amplificador. Note que tanto esse resistor de polarização na entrada do par diferencial, quanto o resistor de polarização da entrada de realimentação, os dois, eles são iguais, eles têm que ser iguais. Por quê? Porque a relação de amplificação entre um transistor e o outro deve ser igual, deve ser idêntica. E muitas vezes o fato de você ter uma tensão na saída está diretamente relacionado com uma diferença de ganho desse par diferencial. Só para exemplificar, vamos mostrar para vocês aqui na prática um exemplo disso. Ó, vocês estão observando aí na frente um conjunto de transistores, são novos, novinhos. Eu até tirei aqui do papelão aqui para poder mostrar para vocês. Eles são do mesmo fabricante, do mesmo lote. Esse daqui é o MPSA 44, tá? São transistores idênticos, são iguais, iguaizinhos. Só que, por mais que eles sejam iguais, sejam do mesmo fabricante e do mesmo lote, ele tem características diferentes no seu funcionamento.
E é isso que nós vamos ver hoje nesse vídeo. Como é que nós fazemos para identificar o HFE ou o ganho dos transistores? Para a gente poder ter um casamento perfeito entre o transistor do par diferencial, entre um e outro, né? Eu tenho o costume de utilizar esse aparelhinho aqui. Eu já apresentei ele no canal, inclusive para quem tiver interesse eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição. E o que acontece? Esse aparelho aqui, ele é capaz de medir componentes, vários tipos de componentes, qualquer componente que você queira. Ele mede capacitores, ele mede resistores, inclusive, deixa eu pegar aqui um resistor, só um minutinho, vou pegar um resistor aqui e já volto. Bom, voltei aqui, eu separei alguns componentes, eu quero mostrar para vocês. Antes de mostrar a questão aqui da diferença de ganho dos transistores, eu quero mostrar para vocês aqui a questão de medição de componente. Fazer uma recapitulação do review que eu já havia feito, né? Esse aparelhinho aqui, esse medidor de ESR, como ele é chamado, ele não é feito apenas para isso. Ele mede também vários outros componentes. Ele consegue mostrar para você o valor de capacitores, né? O valor de resistores. E ele consegue medir também a ESR, que é muito importante. Quer ver? Eu vou colocar primeiro aqui o valor, um capacitor, para a gente confirmar o valor. Aqui está marcado 104K. Para quem é leigo, muitas vezes tem dificuldade em saber qual que é o valor desse resistor, né? Aqui no caso 104K, os dois primeiros algarismos se referem ao 10. E o último algarismo, no caso o número 4, se refere à quantidade de zeros depois do 10. Então nós temos aqui na minha mão um capacitor de 100 mil picofarads, que significa 100 nanofarads. Então nós vamos colocar aqui, ó, o capacitor aqui nos terminais e nós vamos medir, vamos ver se ele vai dar o valor para nós. Aí, ó, 98,53 nanofarads entre os pinos 1 e 2, tá vendo? Isso aqui é muito legal para você ter na bancada, porque te ajuda bastante a conhecer componentes, a medir componentes, né? Ó, vamos ver agora, vamos testar um resistor aqui. Vou pegar um resistor aqui de 1K. Nós vamos colocar aqui para testar. Vamos medir aqui, apertar aqui para ver. Olha lá, 991,6 ohms, ou seja, é 1K, né? É 1K, resistor, tá? Agora vamos ver lá com relação aos capacitores. Lembra que esses dias eu havia consertado uma adega aqui na loja, uma adega climatizada? Então, essa adega estava apresentando problemas na fonte de alimentação. E eu dei algumas dicas relacionadas à manutenção da fonte dessa adega. E isso não serve apenas para a fonte dessa adega. Serve também para aqueles home theaters da Philco, que usa o mesmo tipo de fonte chaveada, né, que usa aqueles dois transformadores, o transformador principal e um transformadorzinho pequeno. Muitas vezes você consegue resolver problemas nessas fontes de alimentação simplesmente substituindo alguns capacitores. E como é que você identifica problema nesses capacitores? Ó, nós temos aqui dois capacitores, um capacitor novo e o outro que foi tirado daquela mesma adega. Os dois são de 22 microfarads. Aqui, ó, 22 microfarads. Eu vou pegar esse capacitor novo e vou colocar ele aqui, ó. Nós vamos medir. Vou colocar entre o pino 2 e o pino 1. Agora eu vou fechar aqui. Vou fazer a aferição, vamos ver. Ele vai ter que dar a ESR do componente e também a capacitância, ó, 20,81 microfarads e a ESR 0,71. A ESR quanto menor é melhor, significa que o capacitor está em bom estado, tá? Então aqui nós temos uma ESR de menos de 1 ohms, ó, 0,71 ohms. Então a ESR aqui está bem baixa, né? Então isso indica que o capacitor está em bom estado. Agora nós vamos medir, ó, e o capacitor novo está dando 20 microfarads. Agora nós vamos medir um capacitor danificado, com problema, esgotado, vamos dizer assim. Vou colocar ele aqui e nós vamos pedir para o aparelhinho fazer a avaliação desse componente. Vamos ver o que ele vai dizer. Olha só, ele detectou o componente entre os pinos 2 e o pino 3, até aí está tranquilo. Detectou que o capacitor tem 21,38 microfarads, até aí também está tranquilo, está até um pouco maior do que esse outro que nós testamos.
Só que observem a ISR dele, ó, 4,8 ohms. É uma ISR muito alta para um capacitor eletrolítico, entendeu? Então isso mostra que esse capacitor realmente está apresentando problema, entendeu? Esse aqui não tem o que fazer, a gente tem que substituir ele mesmo. Só para mostrar para vocês. Agora nós vamos ver aqui a questão do HFE, que é o que nós estamos falando aqui. O que acontece? Nós temos aqui então vários transistores novos, do mesmo fabricante, do mesmo lote, tudo certinho. Vou pegar aqui um transistor, vou colocar aqui nos pinos de teste e vamos verificar qual que é o ganho dele, qual que é o HFE dele, vamos ver. Olha lá, ó. Ele identificou que é um transistor NPN e ele tem um ganho de 108, ó, HFE 108, entendeu? E o ponto de polarização dele 632 mV, 0,6 volts, né, que é o que o transistor precisa para começar a conduzir. Então anotem aí, ó, 108, tá? Esse transistor ele tem 108 de ganho. Vamos medir um outro, igualzinho, estava aqui, ó, nesse mesmo pacote aqui. Vamos lá, vou fechar aqui direitinho. Vamos dar um play. Dá um play, ó. Olha a diferença de ganho. 175. Aquele era 108 e esse já é 175. Olha só. Isso aqui já seria o suficiente para provocar um mau funcionamento no nosso amplificador. Porque um transistor ia querer amplificar mais do que o outro. E daria uma diferença no funcionamento, haveria uma anomalia no funcionamento do par diferencial, provocando DC na saída. Vamos medir um outro transistor aqui também, ó, igualzinho, vamos ver. Olha lá, vamos ver se ele vai ter alguma diferença. Olha lá, 175, tá vendo? Bem semelhante a esse último que a gente testou. Então se nós fôssemos pegar então esse transistor aqui e esse outro, vamos ver aqui. Vou medir aqui. Aqui, ó. Nós já teríamos um par diferencial perfeito. Nós poderíamos tranquilamente colocar esses dois transistores aqui no par diferencial, porque eles possuem o mesmo funcionamento, as mesmas características elétricas, entendeu? Então é isso, muitas vezes, resolve o problema de você ter um DC na saída. Vamos fazer um teste na prática? Vamos medir aqui, ó. Esse daqui são outros transistores, não é o mesmo que eu uso no amplificador, tá? Então nós temos aqui, eu uso no diferencial do meu amplificador o 2N5401. Vamos ver aqui, ó, 2N5401. Olha lá, HFE de 155. Vamos ver esse outro aqui também. Vou pegar ele aqui. Deixa eu encaixar aqui. Vamos ver o HFE dele. 152. É bem próximo, né? É bem próximo ao HFE de um do outro. Mas mesmo assim, vamos utilizar esses transistores aqui no lugar desses dois outros que estão aqui. Então nós vamos tirar esses dois transistores aqui, vou arrancar fora, eles estão apenas encaixados, tá? E nós vamos testá-los aqui agora. Vamos ver o que é que está acontecendo. Por que está acontecendo DC na saída do amplificador? Vamos medir aqui o HFE de um deles, ó, 155. E se eu não me engano, eu acho que ele é bem semelhante a um dos que eu testei aqui, que eu acabei de testar. Vamos ver. 150. Vamos ver esse outro aqui. 153. Aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar esses dois separados. Eu vou utilizar eles de novo no amplificador lá. Vamos ver agora qual que é o HFE desse outro transistor que estava fazendo o par lá. Vamos ver. Olha a diferença. De 153, 155, esse daqui tem 125. Tá vendo só como é que existe uma diferença no funcionamento de um transistor para o outro? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esses dois transistores aqui, que tem o HFE praticamente idêntico, e nós vamos colocar aqui no amplificador. Aqui eu não preciso soldar, porque as ilhas, os buraquinhos aqui dos pinos, eles são metalizados. Então assim que você encaixa ele, praticamente ele já começa a dar contato. Ele dá um contato bem legal. Então não é nem preciso soldar. Isso aqui funciona mais ou menos como se fosse uma protoboard quase. Então aqui, ó, nós encaixamos ele. Agora nós vamos alimentar. Vamos alimentar o circuito. Nós temos aqui o multímetro conectado na saída aqui do nosso amplificador. Nós vamos medir
a tensão de saída. Eu tenho um resistor aqui de 68R para fazer uma carga na saída, né? Para não falar que é uma tensão de flutuação. Então vamos lá. Eu vou colocar a tensão aqui no amplificador e nós vamos ver. Vamos ver. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Nós aumentamos, estamos com uma tensão de alimentação. Aqui, ó, a mesma tensão praticamente que eu estava usando para alimentar o amplificador. Vocês notam que eu estou usando em série com alimentação 2 resistores de 10R, tá? Porque aqui me permite eu arrancar a componente mesmo com o amplificador ligado. Eu não tenho problema de queimar meu amplificador por conta disso. E olha só para quanto que foi a tensão na saída. Aí, ó, 0 volts. Tá vendo? Então é muito importante, você que está começando agora, entrando na área de amplificadores, verificar a questão do HFE, dos transistores que compõem o par diferencial. Se houver uma diferença muito grande de ganho de um transistor para o outro, você vai ter DC na saída. Isso daí é uma coisa que não tem o que fazer, tá? Ou, quer dizer, tem o que fazer. Ou você arranja, consegue transistores com o mesmo HFE para você colocar no par diferencial, ou você começa a fazer alterações no circuito. Ou você aumenta ou diminui o resistor de realimentação, que é o resistor de ganho, ou você aumenta e diminui o resistor de polarização de entrada. Se você fizer alteração nesses componentes, você com certeza vai conseguir também uma tensão de 0 volts na saída. Mas, se futuramente for necessário você substituir de novo os transistores do par diferencial, se você colocar transistores com, vamos supor, se você acertar no caso, colocar um par casado perfeitinho, por conta da alteração que você fez no circuito, por conta dos resistores, você vai continuar tendo tensão na saída, tá bom? Eu espero que eu tenha sido bem claro para vocês aqui, eu espero que eu consiga realmente ter conseguido explicar, passar para vocês alguma informação, porque às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade para explicar algumas coisas, mas eu espero que eu tenha sido claro, tá? Isso aqui é apenas um vídeo falando a respeito de diferenças de ganho de um transistor para o outro. É claro que em outros estágios do amplificador, essa alteração no HFE dos transistores não vai fazer diferença alguma. Se você tem, vamos supor, uma diferença de HFE no driver de um lado ou no driver do outro lado, do transistor PNP ou NPN, não vai mudar nada, entendeu? Isso não vai afetar em absolutamente nada. Se tiver alguma diferença também de HFE no amplificador de tensão, não muda absolutamente nada. A única coisa que muda mesmo, no caso de amplificador, é no estágio de entrada, no estágio do par diferencial, tá? Os dois têm que ter a impedância casadinha, perfeitinha. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva no canal, tá? Ative também as notificações aí, eu já havia falado para vocês. E no mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos aos vídeos que nós vamos passar aí essa semana, vamos lançar essa semana. E até o próximo vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido, valeu!